Caros alunos e alunas, sou o professor Maurício Gomes e o nosso tópico é demonstrações financeiras. Primeiro, qual o objetivo das demonstrações financeiras? Fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na mudança financeira da entidade. As demonstrações não fornecem todas as informações que os usuários necessitam. Por quê? As demonstrações financeiras são elaboradas em determinado período. Um exemplo, o balanço patrimonial, que é elaborado de 1º de janeiro a 31 de dezembro, vai ser consolidado somente no exercício seguinte. Então ele vai refletir o passado, a situação passada da entidade. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração. Isto é, quando um acionista, um investidor, coloca recursos financeiros em uma entidade, esses investidores, esses acionistas, estão buscando auferir um lucro, obter um ganho em cima dos recursos que foram depositados na entidade. Nada melhor do que as demonstrações financeiras para proporcionar essas informações para esses usuários externos. As informações sobre a posição patrimonial são fornecidas pelo balanço patrimonial. Já as informações que refletem o desempenho da organização são fornecidas pela demonstração de resultado do exercício. O exercício social das demonstrações engloba o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o período em que tem que ser elaboradas as demonstrações. Ela coincide com o ano calendário. Porém, se estiver estipulado no estatuto de uma entidade, podemos ter essa elaboração das demonstrações com um período diferenciado. Isto é, a elaboração pode englobar o período de 1º de junho a 30 de julho do ano seguinte. O regime contábil utilizado para a elaboração das demonstrações contábeis é o regime de competência. Os regimes que nós temos hoje é o regime de competência, o regime de caixa e o dito regime misto, quando nós temos a fusão do regime de competência com o regime de caixa. O regime de competência diz que toda despesa executada e toda receita da entidade, independente do ingresso ou da saída de recursos, deve ser registrado na contabilidade. Já o regime de caixa, o registro ocorre quando há o desembolso ou há o ingresso do recurso somente. Um exemplo, folha de pagamento, né? A elaboração da folha de pagamento é um evento referente a determinado mês. Porém, muitas vezes essa folha de pagamento será paga no mês subsequente. Pelo regime de competência, o registro tem que ser feito quando da prestação do serviço. Um exemplo, então, uma folha referente ao mês de junho, que vai ser paga somente no mês de julho, tem que ser registrada no balancete do mês de junho. Já pelo regime de caixa, o registro ocorreria somente no mês de julho, quando ocorresse o pagamento do pessoal de determinada entidade. Eu falei anteriormente a respeito do regime misto. O regime misto seria a fusão do regime de competência e do regime de caixa. Alguns confundem dizendo que nas entidades públicas o regime utilizado é o regime misto. Seria o regime de competência para a despesa e o regime de caixa para a receita. Porém, isso ocorre somente no sistema orçamentário, quando da elaboração do balanço orçamentário. Nos demais subsistemas, subsistema patrimonial, subsistema financeiro, subsistema de custos, o regime é o regime de competência. Então, para execução
do balanço orçamentário, somente reconhecemos a receita pelo regime de caixa, isto é, somente quando o recurso referente a um tributo, por exemplo, ingressa nos cofres públicos. E aí vai ser o registro feito no sistema orçamentário. E o regime de competência para despesa, quando ocorre a geração da despesa, isto é, quando ocorre, por exemplo, a emissão do empenho referente a determinada despesa. Aí sim nós vamos fazer o registro sobre o regime de competência. Assim funciona no sistema orçamentário. Nos demais subsistemas, tanto nas entidades públicas quanto nas entidades privadas, o regime a ser utilizado é o regime de competência. Independente da saída de recursos ou de ingresso de recursos, ocorrendo o fato gerador, deve ser feito o registro na contabilidade. O registro de um fato contábil, que nós chamamos de lançamento, é efetuado nos livros contábeis. Então, cada lançamento que vai gerar um registro contábil tem que ter um suporte de um documento comprobatório. Então, se eu tenho um evento relacionado à aquisição de um veículo, o ressuporte que dará o lançamento na contabilidade é a nota fiscal da aquisição desse veículo. Se eu faço pagamento para um prestador de serviço, o lançamento, que gerará um registro na contabilidade, o suporte de documental será a nota fiscal de pagamento de prestação de serviços. Nós temos também, auxiliando os registros contábeis, os livros diário e o livro razão. O livro diário, ele aparece a ordem cronológica dos fatos dentro de uma organização. Então, em determinado dia, se eu quero saber quais os fatos que ocorreram dentro da entidade, que ocorreram registros na contabilidade, eu pego o livro diário para fazer essa verificação. Já o livro razão, ele permite o acompanhamento, a verificação da movimentação de determinada conta. Então, livro diário, eu quero saber quais foram os eventos gerados dentro da minha contabilidade determinado dia. Eu vou ter lá o que entrou no caixa, o que foi pago, qual a aplicação que foi feita, qual o pagamento que foi feito, qual o bem adquirido, qual a matéria-prima adquirida. Tudo isso em ordem cronológica. Já no livro razão, eu vou espelhar a movimentação de determinados eventos desses. Então, por exemplo, eu vou ter um livro razão que vai me permitir acompanhar a movimentação de determinada conta. A conta banco, por exemplo. O livro razão da conta banco vai me permitir verificar qual os ingressos de recursos, quais os débitos foram feitos nessa conta, quais as despesas, quais os créditos que foram gerados nessa conta. Então são os livros auxiliares da contabilidade, que vão permitir fazer o acompanhamento dos lançamentos e, consequentemente, do registro contábil. Aí é interessante, o registro contábil segue o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas diz que, para cada débito, eu devo ter um crédito correspondente. Então, eu posso ter um débito e vários créditos. Porém, o valor do débito tem que coincidir com o total desses créditos. Eu posso ter vários créditos e um débito, mas o valor do débito tem que coincidir com o valor desses créditos. Por quê? Porque o total devidado deve ser sempre igual ao total creditado, ou seja, as origens sempre serão iguais às aplicações de recurso. Nessa equação a gente consegue visualizar isso melhor. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o grupo dos ativos da organização, são os bens e direitos das organizações, que são as aplicações de recursos. E do lado esquerdo, nós temos o grupo do passivo, que são as obrigações mais o patrimônio líquido. Então, seriam as fontes de origem de recursos. Isso quer dizer que o meu passivo vai financiar as atividades do ativo de uma entidade. O que está incluído no grupo de origens de recursos? São as fontes de financiamento, capital de terceiros, capital próprio.
E o grupo do ativo, aplicações. Como é que estão sendo aplicados esses recursos que foram capitaneados? Por exemplo, quando eu faço a compra de matéria-prima, isso me gera uma obrigação em pagar o meu fornecedor. Então, fornecedores a pagar vai estar no grupo do meu passivo, é uma obrigação. Porém, esse fornecedor está o quê? Originando recursos para serem aplicados na minha organização. A aquisição dessa matéria-prima vai possibilitar o quê? Que eu tenha atividades operacionais dentro da minha empresa e produza determinado produto, gerando o quê? Caixa, financiando, ou ciclo de caixa, financiando giro de caixa.